RFoxFla para o Flamengo, claro, e hashtag RFoxFlu para você apontar. Flamengo ou Fluminense, quem leva essa semifinal da Taça Guanabara? Um clássico que tem muitos números, né? Tem muita situação envolvida. A gente vai dar uma olhadinha agora nos números da Taça Guanabara. Vamos dar uma olhada aí nesses números, ó. Clássico Fla-Flu na Taça Guanabara. Tá aí na sua tela para você acompanhar com a gente. O Flamengo tem 20 títulos, é recordista da Taça Guanabara. O Fluminense tem 9. Na campanha no ano, na campanha do Campeonato Estadual 2017. O Flamengo tem 6 vitórias, com 18 gols anotados e 2 sofridos. O Fluminense, 5 vitórias e um empate. 14 gols anotados e nenhum sofrido até agora. Abel Braga, ontem, depois do jogo, declarou o seguinte: o Fluminense foi muito mal, jogou muito mal, o Madureira foi muito melhor. Podia ter até vencido, não saiu satisfeito. Isso é uma coisa que conta contra o Fluminense para esse jogo final de Taça Guanabara? O que vocês acham? Olha, Milton, eu não vejo assim não, eu acho que é outra história, né? É lógico que o Fluminense contra o Madureira foi uma equipe que até certo ponto foi surpreendida, né? O Fluminense não foi uma equipe eficiente como tem sido nas últimas partidas. Pelo menos se manteve aí invicta em relação a levar gols, né? Teve um jogador expulso, o Douglas foi expulso e deixou o time até certo ponto no segundo tempo aí, com boa parte do segundo tempo com -1. A pressão do Madureira foi muito grande no final do jogo, poderia ter sido saído com a vitória sem dúvida nenhuma, mas a decisão do Fla-Flu é completamente diferente daquilo que pode ter acontecido na rodada de ontem, né? Então o Flamengo foi eficiente, venceu o Vasco, o Fluminense até certo ponto consegue chegar a uma final com uma mescla aí de algumas peças de mais experiência, com a juventude que o Abel vem relatando, mas eu gostaria de lembrar que a última decisão de Taça Guanabara das duas equipes foi em 2004. 2004, naquela oportunidade, o Flamengo venceu por 3-2 no Maracanã, com quase 66 mil torcedores. O Fábio falava de público aqui. E o técnico do Flamengo, naquela oportunidade, era o Abel Braga. O Fluminense que tinha Romário, Edmundo, Ramon, o Flamengo que tinha Zinho, Felipe, enfim, tempos passados, mas a última decisão de Taça Guanabara, o Flamengo levou a melhor naquela oportunidade por 3-2, inclusive, lembrando aqui, Valdir Espinosa era o técnico do Fluminense, hoje lá no Grêmio, vitorioso na Copa do Brasil, e o técnico do Flamengo naquela oportunidade era hoje do técnico do Tricolor, Abel Braga. O Fluminense vinha bem, né, Fábio? Esse jogo parece que foi o pior aí do Fluminense na Taça Guanabara até agora. Jogou muito mal. A gente viu, inclusive, um lance aí de um ex-tricolor, Júlio César, que por muito pouco não fez o gol da vitória, que aí eliminaria o Fluminense dessa decisão. Jogou mais o time do Madureira, dirigido pelo técnico Paulo César Guzmão. Foi bem, criou chance, teve uma com o Souza ainda no primeiro tempo também. A gente está vendo falta, né? Essa falta do Douglas em cima do Scarpa é uma falta desnecessária. O carrinho por trás tem que ser abolido. Esse é o lance que eu falei, do Júlio César, que ele perde o gol. Ele perde o gol. Ele ali tem um gol enorme e um goleiro na frente dele. É um Júlio César perdendo e o outro defendendo. Exatamente, exatamente. Um segurando o grito de gol e o outro quase. Agora, a contusão do Scarpa preocupa, tanto que ele não vai viajar para enfrentar a equipe do Sinop pela Copa do Brasil no meio de semana para ser preparado e estar recuperado uma lesão que ele sofreu, essa pancada, esse trauma no tornozelo, na entrada por trás do Douglas, que o árbitro só deu amarelo, ele está expulsado. Ah, não foi o carrinho, violento, levantou, não importa, o carrinho era por trás. Manda para a rua e ponto final. Como ele depois botou na rua o Douglas do Fluminense. Foram várias oportunidades, o Madureira foi muito melhor, pelo que a gente está vendo aí nos melhores momentos do jogo até agora. Né? E aí o lance da expulsão, né? Justa a expulsão, o árbitro não dá nem a vantagem, ele volta o lance. O Júlio César perde gol, o Souza perde gol, o Soares perde gol, todos jogadores já experientes. Só estou falando de jogadores experientes que o Madureira tem do meio para frente. Então o Madureira não chegou por incompetência nesse jogo. Né? Agora, é um outro jogo, concordo com o Paulo Lima. A decisão é outro. E aonde será essa decisão? Ainda tem isso. Porque isso também influi. Vai ser Maracanã, vai ser Engenhão, ou vai ser Volta Redonda de novo. Porque Maracanã e Engenhão depende, todos os dois lugares dependem da liminar. O juiz caçar a própria liminar e falar, vou reverter e pode jogar com 2 torcidas. E aí pode ser Maracanã, se o Flamengo e a empresa concessionária toparem, porque o Flamengo está reformando. O Flamengo já vai jogar na abertura da Libertadores. 3 dias depois. Exatamente na quarta-feira. São Lourenço. Então. Ou então Engenhão, porque o regulamento prevê no artigo 62, em caso não tenha o Maracanã, o Newton Santos é o palco para o clássico, para os jogos decisivos. Se nenhum desses, o juiz vai entender, não pode ter 2 torcidas no Rio de Janeiro. Domingo ainda é carnaval, tem resquício, tem bloco, a polícia não garante a segurança. Até a quarta-feira essa definição. Aí vamos para a Volta Redonda. Até mesmo Brasília não está descartada, mas
deveremos ficar com Volta Redonda se não tiver Brasília, o Engenhão e Flamengo não quer Maracanã. jogar. Importante a gente levar essa informação e trazer aí essa situação com relação ao público, né? A importância de ter Engenhão ou Maracanã. Dá só uma olhada. Público das semifinais na Taça Guanabara. No jogo Flamengo e Vasco, 5.484 pagantes. 6.900 e pouco presente, nem 7 mil. 7.477 no total. 1.993 em Fluminense e Madureira. Ainda nem 8 mil pagantes, 8 mil pessoas Pagantes, é? pagantes nesses dois jogos. Culpa da balbúrdia que isso aconteceu durante toda a semana, né, meu? Tem definição de jogos. Joga em Volta Redonda, joga no Maracanã, joga em Cariacica, joga em Brasília, joga em Manaus. E até certo ponto... Mas se os dois estádios estivessem lotados, Paulo Lima, não daria o público que dá no Engenhão ou no Maracanã. Sim, né? mas se fosse aqui na cidade, certamente o público seria muito maior, independentemente de ser sábado de carnaval, porque é tradição no futebol do Rio de Janeiro. Exatamente, essa última final da Taça Guanabara em 2004 foi no Maracanã, com quase 67 mil torcedores naquela oportunidade. Era um sábado, 21 de fevereiro de 2004, quando o Flamengo se tornou campeão da Taça Guanabara no último duelo contra o Fluminense pela disputa do título. E era um sábado de carnaval, e foram quase 70 mil torcedores naquela Essa oportunidade. tradição de ter bons públicos em jogos de sábado de carnaval no Rio de Janeiro... É normalíssimo. Não é nova, não. Já vem de há muito tempo. Lógico. E não é só de quem vai a jogo de futebol, é o turista que está no Rio de Janeiro. Lógico. Claro. Né? Quantas pessoas são fora do Rio de Janeiro ou fora do Brasil e vão ao Maracanã pela festa, né? Para acompanhar uma partida, porque é um sábado de carnaval, a cidade está lotada. E esse movimento sazonal, tenho certeza que hoje temos mais turistas do que moradores da cidade. Não falo de região metropolitana. Falo da cidade, tem mais turistas do que moradores Hoje hoje do Rio de Janeiro. manchetes dos Com toda principais jornais certeza. do Rio, Hamilton, davam conta exatamente isso, né? Que o Rio recebe um recorde de turistas na atual temporada do Carnaval Carioca. Você Impressionante. está participando com a gente via Twitter, participando da nossa enquete. Olha aí, quem será o campeão da Taça Guanabara? Flamengo ou Fluminense? RFox Fla, RFox Flu, você participa. Do outro lado, quase 6 mil pessoas foram à Volta Redonda. Para chegar à Volta Redonda, 1h20, 1h30 de carro, subindo serra. Então isso espanta um pouco o público. E o Flamengo jogou contra o Vasco e finalmente venceu o Vasco, né? Já tinha um bom tempo. 9 e jogos. O Flamengo não venceu o Vasco. Eram 9 jogos sem conseguir a vitória e ganhou com um gol de pênalti cobrado pelo Diego. E esse jogo, Hamilton, a gente está vendo em os melhores momentos, eu estive lá em Volta Redonda acompanhando essa partida. Um Vasco que começou esboçando alguma coisa para o seu torcedor, que foi a Volta Redonda, mas depois é um Flamengo que dominou. Né? Pela esquerda, pela direita, um Diego caindo dos dois lados, levando muito perigo. Aí o Everton não levantou a cabeça para ver onde estava o Guerreiro, onde estava o Diego. O Flamengo chegando o tempo todo, levando perigo. O Vasco teve o Kelvin como um escape pelo lado do campo, principalmente pelo lado direito, porém os dois meias muito mal. Tanto o Nenê quanto o Wagner não apareceram no jogo de ontem, muito pouco, e aí o Thales ficava vendo a bola por cima o tempo todo, e o Thales já briga com a bola e por cima. E aí o O pênalti... Fla já está ganhando o Fla-Flu aqui. Hein? Já tá? Já está ganhando, olha só, 81% Fla, 19% Flu. E, olha, e no campo de jogo o Flamengo é favorito mesmo, amigo. É, Com quem? Paulo Lima. É favorito, é um time muito mais forte, um time com muito mais qualidade, né? O time que traz na sua essência o grupo fechado na temporada passada, né? E reforçado. O Zé Ricardo já trabalhando com o mesmo grupo, o Abel chegando agora, trazendo também um padrão tático diferente daquilo que foi o Leverkusen no ano passado. Mas a consequência disso é que o Flamengo entra como amplo favorito. É claro, é clássico, não se sabe onde vai jogar, independentemente do local, se for no Maracanã, se for no Newton Santos, ou se for em Volta Redonda, onde quer que seja, é clássico, a gente tem sempre que colocar isso como um ponto de referência. Mas na qualidade técnica, no entrosamento e até mesmo pelo elenco que tem, o Flamengo é amplo favorito para vencer essa Taça Guanabara. Uma coisa que me chamou a atenção ontem, Hamilton, Paulo e amigos, a gente viu o lance anterior aí, o Wagner caindo de costa, numa arrancada do Berrio. Eu não tinha visto ainda em loco, né, no estádio Berrio. Parece o Usain Bolt. A velocidade desse colombiano é impressionante. Ele dá o tapa na frente, e aí o Wagner caiu até de costas. Em outros lances também, o Henrique, lateral do Vasco, sofreu. Ele, quando dá o tapa, aí ele toca para o Diego. É impressionante a velocidade do colombiano. O Flamengo fez muita pressão na parte final, teve essa bola na trave do Diego. Né? Segundo tempo, impressionante do Flamengo. Teve arbitragem contestada no jogo, né? Pela falta por trás, né? No caso. Poderia ter dado um cartão, mas assim, o Flamengo foi melhor. A vitória não tem nenhuma interferência da arbitragem. Tem uma pressão maior do Flamengo. As chegadas em gol. O Flamengo criou muito mais chances do que o Vasco. Pelo menos 3, 4 chances claras de gol. O Vasco não teve uma clara de gol que você dissesse, essa merecia entrar. Então o resultado foi mais do que justo. O Flamengo chega à final mais equilibrado e inteiro. O Fluminense tem dúvida. O Scarpa, por exemplo, é dúvida para esse jogo. Aí tem jogador expulso que não joga a final. O Douglas. Exatamente, o Douglas. É isso aí, não vai ter o Douglas, o Vasco. A gente falou do Maracanã, né? A gente tem uma foto bem legal aí do Maracanã, 2 momentos
do Maracanã já nessa semana. Uma foto da quarta-feira, de como estava o gramado do Maracanã, da última quarta-feira. E a foto de baixo mostra aí, olha só, quarta-feira, como é que estava? Aquela foto de cima, agora no lado direito, é de como está o gramado hoje. Essa foto é de hoje pela manhã. Olha aí, essa foto é de hoje pela manhã, já 4 da tarde, para ser mais preciso. A da direita é de hoje, né? A de hoje, 4 da tarde, 16 horas, olha aí, 16 horas, essa foto já como está o gramado. Quer dizer, daqui para domingo, a gente tem bastante tempo aí para esse gramado melhorar muito mais. Interno de atendimento ao público. Mas aquilo ali não te preocupava, aquele gramado daquele jeito? Sim, mas isso se recupera, né? Com irrigação, com até uma certa ponto de colocação de grama. Dessa forma tão rápida? Mas é isso, e torcer para que chova um pouquinho, né? Mas o Maracanã tem uma irrigação. Né? O Maracanã tem uma irrigação boa. O que me preocupa é o atendimento ao público, o acesso às arquibancadas, entendeu? Locomoção dentro do estádio, sinalização, limpeza, segurança, exatamente, limpeza, higiene, atendimento de bares, vale lembrar que há pouco a gente teve um jogo lá, o jogo do Zico. Mas foi festivo, foi lá no final, mas foi festivo, mas tinha público. 60 mil pessoas. Tinha 60 mil cabeças lá dentro. E logo depois veio a falência. Mas tudo bem, mas... Foi remediado. Qual é a diferença de se fazer um jogo com 60 mil em dezembro e se fazer um agora? Sim, mas foi a boa vontade. Segurança. Tem a boa vontade para realizar o evento. Mas era um jogo de festa. Planejamento. A diferença é que era um jogo de festa, não era um jogo de rivalidade de duas torcidas valendo um título estadual. Mas aí é segurança, mas é a questão de segurança que você está falando. Poder público. Público se locomover, chegar no local para ficar. Aparentemente as cadeiras estão sendo recolocadas. A gente não vai ver um Maracanã como ele foi entregue para o comitê, aquele Maracanã antes da Olimpíada, né, pós-Copa do Mundo. Mas a gente também não vai ver aquele Maracanã que foi entregue pelo comitê. Então o Maracanã atual. Afinal de contas, a concessionária foi obrigada via justiça. Lógico, a justiça havia bateu o martelo na mesa e falou assim, quem é que toma conta disso aí? Até quarta-feira vai ter uma reunião entre federação, os poderes, os clubes para definição. Se o jogo será Maracanã, que é o que quer a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, ou no Engenhão. Como o Fábio falou, precisa da retirada, do juiz retirar a liminar. Se retirar, teremos a condição de policiamento, o jogo no próximo domingo. A gente espera que seja num dos grandes palcos do futebol do Rio, né? Ou Maracanã, ou no Engenhão. Vamos fechar a enquete? Vamos lá. O que é que deu no Fla-Flu, hein? Olha aí, vamos olhar. 78% Flamengo, 22% Fluminense. Quem será o campeão da Taça Guanabara, Flamengo ou Fluminense? Enquete fechada, mas você continua participando. Quer dar outro palpite? Quer comentar a enquete? Hashtag RodadaFox para você comentar aqui, fazer o programa comigo, com o Fábio Azevedo e também com o Paulo Lima. A gente vai...